Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente o versículo de número 18 ao versículo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Nós queremos, nesta noite, homenagear os pais, através da vida de José. José foi o pai adotivo de Jesus. Por isso, eu quero homenagear não apenas os pais biológicos, mas também os pais adotivos. Porque eles têm uma importância muito grande social na vida. As pessoas são aquelas pessoas que cuidam de crianças muitas vezes abandonadas, ou que assumem, como foi o caso de José, crianças que já no lar nasceram ali de uma forma não convencional. E o texto diz assim, em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, fala do nascimento de Jesus e diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, e traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém, queridos? Eu entendo que José foi e é um exemplo dos mais importantes da palavra de Deus, o que diz nesse contexto dos pais. Por quê? Porque José foi um homem que foi escolhido por Deus para criar, para cuidar do seu filho. E é interessante, irmãos, que na palavra de Deus a gente não encontra muitas informações sobre José. Apesar da importância de José, apesar de ter sido aquele homem que Deus escolheu dentre todos os homens dali de Israel, dentre o povo de Deus, todos os homens da terra, ele escolheu um homem, ele escolheu José. Mas a gente não tem muita informação sobre ele, poucas informações. Agora, como é que José se tornou pai pela primeira vez? Deus havia prometido aos homens, após a queda de Adão, ele havia prometido um Salvador. Ele diz ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, filho da mulher. E ele então, diz o apóstolo Paulo, que na plenitude dos tempos, ali em Gálatas 4, versículo 4, ele vai dizer que na plenitude dos tempos, ele enviou aquele que seria o Salvador do mundo. O grande problema é que esse
esse Salvador não poderia ser um filho de um homem normal, biologicamente filho de um homem e de uma mulher, como nós estamos acostumados, né, a ver e a poder aí constituir família. Por quê? Porque o homem pecador, ele jamais poderia ser o salvador do mundo. E o homem não tinha como chegar a Deus. Não tem como o homem chegar a Deus, porque o pecado impede esse homem de chegar a Deus. Há um abismo entre o homem e Deus. E como é que Deus, então, iria enviar o Salvador do universo, o Salvador do mundo, o Salvador dos homens? Deus pensou o seguinte, ó, e aqui eu estou especulando dizendo que Deus pensou, né? Mas Deus pensou assim: o homem não pode vir a mim, nem pelas obras, nem fazendo sacrifícios, nada do que o homem faça é possível esse homem chegar até a mim, Deus. Então o que é que eu vou fazer? Deus pensou e disse assim: já que ele não pode, não existe nenhum homem que nasça sem pecado, eu me faço homem. E Deus então se tornou homem. Quando ele nasceu, através da Virgem Maria, né, que foi concebida pelo Espírito Santo, ele se fez homem como nós, carne como nós. Ele se fez carne e sangue como nós, de uma forma diferente, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E aí a gente olha para, a gente abre o globo, né, e a gente às vezes vê, né, aquelas figuras do globo aberto. A gente olha no mundo todo, ele olhou para uma cidadezinha, uma vila pequena, onde todas as pessoas se conheciam. Não sei se vocês já andaram em alguma cidade do interior, onde todo mundo se conhece. Eu já morei numa cidade assim, Gonçalves Dias, do Maranhão, era uma vilazinha pequena. Tinha praticamente 3 ruas, a rua principal, a rua da igreja e a rua, que eu não posso falar o nome aqui. 3 ruazinhas, todo mundo se conhecia. Eu fico imaginando, Nazaré é uma cidade como essa, não é? Nazaré é uma cidade como essa, com poucas ruas talvez, poucas casas, né? E Deus, ele olha para o mapa do mundo assim, ele olha e enxerga ali naquela vilazinha onde poucas pessoas moravam, todo mundo se conhecia, ele enxerga uma virgem, Maria, uma menina, estava noiva. A palavra aqui que é usada para desposada, como diz aqui, que estando Maria, sua mãe, desposada com José. A palavra desposada, na verdade, é noiva. Estava noiva, tá? No original, a gente vai pesquisar, é aquela que tem um compromisso, tá? Aquela que é uma pretendida em casamento, tanto uma noiva. Esse é o significado da palavra no original. Então ele enxerga ali uma noiva. Ele enxerga uma noiva. E não apenas a noiva, porque quando ele enxerga a noiva, logicamente ele olha para o noivo. Só que esse noivo era um homem especial. As informações que nós temos desse noivo é que era um homem que era da linhagem de Davi. Era da casa de Davi, não era apenas da linhagem, porque se diz assim, não, é da linhagem de quantos parentes distantes? Não, ele era da casa de Davi. José era um homem da casa de Davi. Então Deus, quando ele escolheu Maria, a promessa era que viria um descendente de Davi, ele olha então para aquela noiva de um homem que era da casa de Davi. Só que esse noivo, a cultura diz o seguinte, que quando ficam noivos, há um compromisso ali, um compromisso de que realmente vai haver o casamento. É como se a cultura da época, que o noivado, por isso é que chama desposada, porque praticamente já se considerava casado, embora fosse noivo. Então o que é que acontecia?
o noivo firmava o compromisso e ele voltava ou para a sua cidade, ou na mesma cidade, mas ele ia preparar a casa onde ela levaria a noiva e consumaria o casamento. José, então, ele fica noivo de Maria e ele sai para preparar um lugar, como diz Jesus. Lá na frente a gente vai entender aquela passagem que Jesus disse que eu irei prepararei lugar para vocês. Aquela passagem é exatamente isso, porque quem é o noivo da igreja? Jesus. Então ele foi para preparar lugar, e José foi também. José foi preparar lugar para voltar e pegar a noiva, e ali levar a noiva para casa e ali consumar o casamento. O que é que acontece, irmãos? Nesse intervalo de tempo, o anjo visita Maria. A gente conhece esse livro. O anjo visita Maria. E ali fala, agraciada, né? Você foi escolhida. E ali ela é concebida sem pecado pelo Espírito Santo. Quando José chega, encontra Maria grávida. Eu fico pensando, irmãos, o que José pensou na época, né? Porque o texto diz aqui, que ele ficou remoendo aquele momento da vida dele. Ele chegou e encontrou Maria grávida. Ele ficou remoendo. E ele pensou, eu vou deixar, eu não vou ficar com uma mulher que me enganou. É aquela questão do dolo, né? A mulher disse que era virgem e não era, porque quando ele só foi preparar a casa para voltar, ele já estava grávida. E ele então poderia ter deixado ela, né, e ter seguido a vida, mas ele recebeu a visita de Deus. Eu quero pensar um pouco sobre a vida desse homem, porque a gente sabe que ele não apenas era ele era o filho da casa, ele era da casa de Davi, mas ele era um carpinteiro, né? Ele tinha uma profissão. Então ele era um carpinteiro, e o texto diz que ele era um homem justo. O texto mostra que, além dele ser um carpinteiro, que ele era da casa de Davi, ele era um homem justo, mas o texto mostra que ele também era um homem obediente a Deus. Tanto é que o anjo dizia, vai para lá, vai para cá, vai para lá, e ele ia, obediente a Deus. E ele então, esse homem que foi carpinteiro, esse homem que era da casa de Davi, esse homem que era considerado justo, esse homem que era obediente a Deus, foi esse que foi escolhido para cuidar do Filho de Deus. A gente sabe também que possivelmente José morreu antes de iniciar o ministério de Jesus. A última vez que a Bíblia fala da sua existência é quando Jesus está no templo, 12 anos de idade, né? E ali eles vão para a festa da Páscoa, e eles, quando voltam para casa, eles pensam que Jesus está com algum parente, e na verdade procuram no encontro. Quando voltam, está lá Jesus discutindo com os mestres da lei, lá no templo, e os mestres da lei perguntando, e Jesus respondendo. Essa foi a última vez que José foi citado antes ali do ministério de Jesus. Então, possivelmente ele deve ter casado. Naquela época os homens se casavam muito tarde. Se bem que hoje estão seguindo o exemplo dos antigos. O homem hoje está casando com 30 anos, pouco mais de 30 anos. E olha lá, quando querem sair de casa, porque hoje ele está chutando de casa e o menino está pulando para dentro de novo, né? Não querem sair de casa de jeito nenhum. Então, naquela época, se casava com 30, 35, 40, o homem casava bem nessa faixa. E a mulher, com 12, 13, 14 anos, era a idade que a mulher casava. Então José, bem mais velho do que Maria, né, ele não pôde acompanhar aí o ministério de Jesus. Tá? Então o chamado de José, que ele recebeu, ele mostra
né, mostra o chamado dele para ser pai de Jesus, pai do Filho de Deus. Daí a importância, irmãos, que eu estou dando à pessoa de José. Ele, para mim, é uma das pessoas mais importantes da Bíblia, né? Embora seja pouco falado sobre biografia, mas mostra a intimidade, o coração de José para com Deus, mostra a sua intimidade com Deus, né? A sua busca por Deus, o seu coração doado ali, entregue na presença de Deus. Deus olhou para um homem que era justo, e essa palavra justo significa dizer justo diante de Deus e justo diante dos homens. Como é justo diante dos homens? É agir corretamente com os homens. E que é justo diante de Deus? É aquele que é obediente à palavra, que conhece a palavra, que segue a palavra, portanto é um homem justo diante de Deus. José era esse homem. E Deus olha para o coração dele e diz assim: é esse aqui que vai ser o pai do meu filho. É como, irmãos, entregar um tesouro na mão de uma pessoa. É uma responsabilidade muito grande, né? É um tesouro que Deus está colocando na mão de José. Seu filho está colocando na mão de José. Uma responsabilidade imensa. Eu fico pensando, irmãos, será que algum de nós estamos aqui hoje, aqui na igreja, será que Deus olharia para algum de nós assim e dizer assim: essa aqui vai ser a mãe do meu filho, esse aqui vai ser o pai do meu filho? Será que tem alguém aqui que assumiria aos olhos de Deus, receberia de Deus essa responsabilidade de criar o Filho de Deus? Eu acho que não. Eu acho que não. Nós estamos muito distantes, irmãos, do exemplo de José para nós. Nós somos parecidos com aquela parábola dos talentos, dos tesouros que Deus coloca nas nossas mãos para cuidar. E eu entendo que esse tesouro que é Jesus, Deus, ele nos entrega todos os dias a responsabilidade de cuidar de Jesus. O nosso exemplo, o nosso testemunho é fazer o mesmo papel, com as devidas proporções, fazer o mesmo papel que José fez. Todas as vezes, irmãos, que nós nos comportamos mal na sociedade que nós vivemos, no meio que nós vivemos, nós não estamos cumprindo com a nossa responsabilidade. O nosso testemunho é quem vai falar bem ou mal de Jesus, é que vai mostrar a nossa responsabilidade para com Jesus. Se nós temos um bom testemunho, nós estamos cuidando bem de Jesus. Porque quando nós damos um mau testemunho, nós estamos denegrindo, não é a minha imagem, não é a imagem da igreja, não é a sua imagem, mas é a imagem de Jesus Cristo. O seu testemunho vai falar mal de Jesus. E eu quero então, pensando nessas coisas, tirar algumas lições que esse texto nos leva a pensar um pouco mais. A primeira lição que a gente tira desse texto, no exemplo de José, é que o direcionamento da família depende da confiança em Deus. O direcionamento da família depende da confiança em Deus. Veja, José estava diante de uma circunstância que eu acho que ninguém aqui gostaria de estar. José chega e a sua pretendida estava grávida. E o que é que ele pensa? Diz o texto aqui: José, seu marido, sendo justo, não a queria infamar e tentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor. Pensando. Então veja, José chega, Maria está grávida, e ele então chega e diz assim: eu vou deixar Maria. Ele
estava pensando, irmãos, era se ia deixar ou se não ia deixar. O que ele estava pensando era: como eu vou deixar Maria? Se eu vou colocar ela numa situação difícil, porque eu posso publicar isso, eu posso levar a público que ela me enganou, ela me traiu, e aí ela sofreria os rigores da lei, como se diz, né, do adultério, tá certo? Ou ele deixaria, mas de uma forma secreta, onde ninguém poderia imaginar o que aconteceu e por que ele deixou, e aí ele ia embora. Isso é o que estava perturbando a cabeça dele, porque deixar já era uma decisão do seu coração. Agora, vejam bem, ele vai pensando nisso, ele se deita, ele pensando nisso: como é que eu vou fazer? Eu vou deixar Maria, eu fui traído, eu vou deixar. E ele se deita ali. E o que é que acontece? Deus age. Há uma intervenção de Deus naquele momento. Então Deus fala o coração, o anjo aparece. A forma que Deus tinha para se comunicar com José era através do sonho. E o anjo aparece em sonho para José. E o que é que o anjo diz? Que é, irmãos, o anjo diz: pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então Deus intervém, fala com ele. E o que é que ele faz? O que é que ele faz, irmãos? Ele diz assim: não, eu não quero não. É isso que ele diz. Ou então ele diz assim: conte sonho como sonho. Não é isso que o profeta diz? O profeta diz: se você sonhar, conte o sonho como sonho. Foi isso que ele fez? Contou o sonho como sonho. O que é que ele fez, irmãos? Ele acreditou. Ele acreditou na mensagem de Deus ali, no sonho. E vejam o que é que ele fez aqui. Ele diz assim: e José, vejam aí versículo número 24. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu o quê? A sua mulher. Ele despertou do sonho, ele não questionou todas as dúvidas que ele tinha no coração dele, tudo aquilo que ele estava remoendo no seu pensamento, se ele ia deixar, como é que ele ia deixar, a mulher que tinha traído. Ele estava intensamente ali, angustiado com aquela situação, e de repente o anjo aparece para ele e diz assim: olha, o que está na tua mulher é fruto do Espírito Santo. Ele se levanta e imediatamente ele vai e recebe a sua esposa. Isso é o que? Fé e obediência. Irmãos, não existe obediência sem fé. Não existe obediência sem confiança. Ou nós temos fé na palavra de Deus, ou nós temos fé no Senhor, em Jesus, no Deus que nós cremos, ou nós temos fé, ou jamais nós poderemos ser obedientes à sua palavra. Não existe obediência sem fé, sem confiança. Porque se eu não confio, como é que eu vou obedecer? Não existe isso. E naquele momento, sendo José um homem justo diante de Deus, ele teve o sonho, ele então recebeu ali o aviso de Deus para ele imediatamente ele se levantou. A primeira coisa que ele fez foi pegou Maria e ali ele a tomou como esposa. Agora vejam a justiça de José. Ele tomou Maria como esposa, mas ele não teve relação com ela. Ele respeitou aquele que estava no ventre de Maria. O que estava no ventre de Maria? Fruto do Espírito Santo, Filho de Deus, e ele respeitou ali aquele fruto.
Veja o que está escrito aí, versículo número 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Muitas pessoas dizem assim: não, mas Maria só teve um filho, né? José, né? Os outros filhos que falam lá na frente são primos de Jesus. Agora o texto diz assim: seu primogênito. Se é o primogênito é porque teve outros, porque senão não teria. E seria chamado de primogênito. Seria filho único, né? Então aqui no texto, a gente já percebe, né, dentro do texto, que José foi um homem que direcionou a sua vida em obediência à palavra de Deus, porque era um homem que tinha uma relação íntima com Deus, que conhecia Deus e andava nos caminhos de Deus. Por isso é que o direcionamento da família que nós damos para a nossa família depende do nosso conhecimento da palavra, da nossa confiança em Deus, portanto da nossa obediência a Deus. Em Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Dos lábios do Senhor. Agora veja, uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que Deus quer. José queria o quê? Se separar de Maria e abandonar Maria. O desejo no coração de José era deixar Maria. Ele fez o plano, ele passou a noite pensando sobre isso. Mas, queridos, uma coisa é o que a gente quer e a outra coisa é o que Deus quer. Nós fazemos planos e a resposta, portanto, vem de Deus. Quando Deus nos chama para fazer parte do seu projeto, tudo muda na nossa vida, irmãos. Tudo muda na nossa vida. Nós precisamos apenas estar no projeto de Deus. Nós fazemos planos, nós temos os nossos projetos e queremos muitas vezes que Deus faça parte do nosso projeto. A gente entende aqui que José foi chamado para fazer parte do projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Salvação da humanidade. E quando Deus chama José para fazer parte do projeto dele, a vida de José, a vida de Maria mudou totalmente. Agora imagine o seguinte: eu fico noivo de uma pessoa, eu faço planos com essa pessoa, né, vou me casar com ela, e eu faço planos, olha, nós vamos, né, ter uma casa, nós vamos ter tantos filhos, né, nós vamos viver assim, e aí temos os nossos planos. José e Maria, claro que eles fizeram os planos deles. Eles tinham um plano de constituir uma família normal, para crescer ali em Nazaré, e constituir a família, cuidar dessa família. Mas, queridos, Deus mudou tudo. Deus mudou toda a história de José e Maria, porque a partir daquele momento em que ele chamou José e chamou Maria para fazerem parte do projeto dele, todos os planos de José e de Maria foram mudados. Porque agora eles vão cuidar de um tesouro que é o Filho de Deus. E eles vão cuidar desse tesouro para crescer no meio dos homens, ter o conhecimento dos homens, mas ele seria uma pessoa especial, porque seria o Salvador do mundo. Quando Deus nos chama para o seu projeto, a nossa vida muda radicalmente. Nós temos planos na nossa vida, irmãos, e muitas vezes nós não estamos pensando em Deus quando fazemos nossos planos. Antes da gente receber Jesus, o nosso plano de vida era um. Depois que nós recebemos Jesus, o nosso plano de vida muda completamente, porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida e nós abrimos o nosso coração para Jesus, nós passamos agora a fazer parte de um projeto de Deus para nós. Propósito de Deus. Nós vamos servir ao Senhor como instrumento dele para a salvação do mundo, para levar o Evangelho, ensinar o Evangelho para as pessoas que não conhecem o Evangelho. A nossa vida muda.
Não é como a gente quer, mas é como Deus quer. É isso que a gente tem que entender na nossa trajetória. E foi isso que José aprendeu com Deus, e é isso que ele nos ensina hoje. A nossa família, irmãos, nós como pais, que temos a responsabilidade de cuidar da família, a responsabilidade de ser o sacerdote da família, o condutor espiritual da família, nós temos que saber que nossos planos, eles têm que estar dentro de um projeto maior, que é o projeto de Deus. Nós não podemos simplesmente ter projetos nossos, sonhos nossos. Por quê? Porque se nossos sonhos, os nossos projetos não estiverem de comum acordo com a vontade de Deus, com o projeto de Deus, eles não vão se cumprir na nossa vida. A nossa vida hoje não é nossa. Nós entregamos a nossa vida a Deus. O Senhor da nossa vida não sou eu, não é você. O Senhor da minha vida é Deus, é Jesus Cristo. O Senhor da sua vida é Jesus Cristo. E tudo aquilo que nós vamos fazer está debaixo da vontade de Deus e não mais da minha vontade. A vida de José é um exemplo para nós de que a sua vida, no momento que ele entrou dentro desse projeto maior, que é o projeto de Deus, a vida dele mudou radicalmente. Ele foi chamado para ser o pai terreno do Salvador do mundo. E o que ele ia fazer agora? José assumiu o seu papel como pai. Ele é conhecido ali em Nazaré, respeitado em Nazaré, como o pai de Jesus. Vocês lembram do momento em que ele foi ali para... Jesus foi pregar em Nazaré, e ali ele vai ler o livro de Isaías, no capítulo 53, e aí eles ficam dizendo, quando Jesus diz assim, este sou eu, no capítulo aí, ele diz assim, e aí as pessoas dizem assim, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? O irmão dele não é fulano, Beltrano, Cicrano, ele não tem as irmãs dele que moram aqui conosco? Então vejam, ele é o filho, esse não é o filho de José. Então José assumiu o papel de pai. Ele foi respeitado na cidade que ele morava como pai, e ele criou José dentro do contexto da criação judaica daquela época. Jesus foi criado como uma criança normal. Ele cresceu em Nazaré como uma criança normal. Ele foi para a sinagoga aprender as escrituras como uma criança normal. E ele ia às sinagogas todos os sábados, como os judeus vão todos os sábados à sinagoga. José assumiu o papel de pai e educou Jesus. E outra coisa, nós precisamos entender, tão importante que ele assumiu esse papel, que ele deu uma profissão para Jesus. Ele deu dentro do aspecto humano, o caráter dele foi transmitido ali para Jesus pela sua maneira de ser, pelo caráter que ele tinha. A integridade de José, como homem respeitado na sociedade que ele estava, foi transmitido ali para Jesus como ser humano, a parte humana de Jesus. As pessoas olhavam para Jesus e diziam assim, mas ele não é carpinteiro, filho de José? Ele tinha uma profissão, Jesus tinha uma profissão. Quem deu essa profissão para ele? José que deu a profissão. Ele tinha os ensinos das Escrituras. Quem ensinou a Escritura para Jesus? Na família e nas sinagogas. Então, todo cuidado de pai, todo cuidado com o filho, José teve ali com Jesus. Ele assumiu completamente aquele papel de ser o pai de Jesus. Então, eu digo assim, além de ter mudado toda a vida dele, ele foi aquela pessoa que foi zelosa com a responsabilidade que Deus deu para ele. Olha, irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós temos é o zelo com a responsabilidade que Deus nos dá. Nós temos pessoas que simplesmente recebem a responsabilidade de Jesus. Tem gente que quando eu chego aqui na ponta fica preocupado se eu vou cair ou não. Se preocupe não, que se eu cair, o chão não passa.
Irmãos, qual foi a responsabilidade que Deus lhe deu? Eu vejo assim, olha, que o João, a responsabilidade que Deus deu para ele foi a música. A Giovana, com essa voz maravilhosa, o próprio esposo elogiou aqui. Hoje ela não dorme, né? Qual foi a responsabilidade que o Paulinho recebeu de Deus? Hein, irmão? Qual foi a responsabilidade que Deus deu para a Márcia? Qual foi a responsabilidade que Deus deu para a Edilene? Deu para a Dilo? Deu para a Neide? Para a Marta? O Jonas? Para a Milene? A resposta que vocês têm que dar para Deus é o seguinte: será que eu tenho sido zeloso com essa responsabilidade que Deus me deu? Eu tenho sido zeloso com o ministério que eu exerço na igreja? Irmãos, Deus deu um tesouro para vocês. Não é só o tesouro de cuidar de Jesus, porque o nosso testemunho, como eu falei, fala da nossa responsabilidade com Jesus, mas a responsabilidade que Ele deu, o tesouro que Ele deu, de você servir ao Senhor com zelo. Algumas pessoas entendem, de servir no ministério da forma que dá. A Bíblia diz assim: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente. Quando o Senhor chama, e eu aqui sei que muitas pessoas aqui na igreja, que Deus me usa para chamar as pessoas para o ministério. Porque eu sou pastor da igreja, então quem chama para o ministério sou eu. Mas é aquele assim, em Atos capítulo 13, diz ali no texto: o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra do Senhor. Mas como foi que o Espírito Santo separou? Falou para a igreja foi quem separou. Então o Espírito Santo fala com o pastor da igreja. O pastor da igreja chama o irmão e diz assim: meu irmão, estou pensando em você, para você assumir o ministério. Não, eu não tenho competência para isso não, não tenho capacidade para isso não. É isso, chama outro, fulano de tal é melhor que eu. É a mesma coisa do Adão e Eva, né? A mulher que não me deixa, ela joga para o outro. Irmão, não é assim. Se Deus está chamando, está colocando na sua mão uma responsabilidade. Assim como Ele chamou José para o projeto dele e deu a responsabilidade a José, e José foi zeloso com a responsabilidade, que foi criar o Filho de Deus. Nós também somos chamados por Deus para fazer parte do projeto dele, e Ele nos dá uma responsabilidade para nós cuidarmos com zelo dessa responsabilidade. E Ele nos dá. Seja em qualquer área de responsabilidade na igreja. Então é importante a gente observar como foi o comportamento de José quando ele recebeu ali o tesouro na mão dele. Ele simplesmente disse assim: esse filho não é meu, eu vou cuidar de qualquer jeito. Filho não é meu. Né? Poderia ter dito isso? Poderia, né, irmãos? A gente sabe que acontece isso muitas vezes. Mas ele não. Foi Deus quem deu, e ele assumiu, e ele então fez com que a sua responsabilidade se cumprisse. E aí veja, quando o Senhor nos coloca, portanto, como integrantes do seu projeto, não se pode olhar para trás, irmãos, apenas seguir em frente, seguindo as ordens do Senhor. Foi o que José fez. Ele não olhou mais para as questões que estavam acontecendo, ele agora olhou para o que ele tinha que fazer. E o Senhor disse assim: recebe a tua mulher. Lá na frente, ele diz assim: pega o teu filho e a tua mulher e vai para o Egito.
E ele acorda porque Deus falou dele em sonho. E ele então pegou o filho, pegou a mulher e foi para o Egito. Depois que Herodes morreu, apareceu novamente em sonho e diz: olha, aqueles que queriam matar a criança já morreram. Volta para Israel. E ele volta para Israel. Quando chega em Israel, Arquelau é que está como imperador daquela região, como o rei daquela região. E aí o anjo aparece de novo para ele dizer assim: olha, não vá para a Judéia, vá para a Galileia. Para onde é que ele vai? Para Nazaré. E aí a gente vê que o cuidado dele não foi apenas na educação, mas o cuidado de proteção. Vejam as responsabilidades de pai que nós estamos vendo aqui em José, até aqui descritas, não é? Primeiro, cuidado de acolher aquela criança que não era dele, de amar essa criança, de defender e proteger essa criança, de educar a criança. Então, todas essas são responsabilidades, né, de um pai com o zelo que ele teve com o seu filho adotivo. Quero encerrar para que haja uma reflexão na nossa igreja. Eu quero tirar de José esse exemplo. Nós teríamos muitas coisas para falar, mas eu entendo que o nosso culto já vai aí um pouco longo, tá? Por exemplo, a integridade do ministério paterno de José, eu teria que desenvolver isso, descrever isso aqui um pouco para vocês, mas eu vou deixar para depois. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre a vida de José, um homem que tinha um projeto de vida, um homem que tinha um sonho de vida, e de repente tudo muda para ele. Por quê? Porque Deus chamou para o projeto dele, de Deus, colocou ele dentro do projeto de Deus. E deu a ele uma responsabilidade, um tesouro. E esse tesouro ele cuidou com zelo. E ele terminou o seu ministério, cuidar de Jesus, com louvor, porque Jesus cresceu, foi educado, e aos 30 anos de idade começou o seu ministério terreno. O que eu quero que vocês pensem, irmãos, é que todos vocês que estão aqui, pelo menos eu imagino, foram chamados para um projeto de Deus. Qual foi o projeto? Fazer parte da família de Deus, integrantes da igreja do Senhor Jesus. E não há pessoa que seja chamada para a igreja de Jesus que não tenha uma responsabilidade dentro da igreja. É possível que a gente veja pessoas que estão fugindo dessa responsabilidade, não estão cuidando com zelo. Mas todas as pessoas da igreja são chamadas para uma responsabilidade. E o que eu quero chamar a atenção nessa noite de vocês, a exemplo de José, é que vocês reflitam sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida, qual é o propósito de Deus para a sua vida. E que você possa cuidar do tesouro que Ele colocou na sua mão para cuidar. E eu encerro dizendo o seguinte: a história de José é uma poderosa narrativa de fé, obediência e amor incondicional. Ele foi escolhido por Deus para desempenhar um papel único como pai adotivo de Jesus, mostrando uma humildade profunda e um serviço dedicado. Sua jornada nos ensina sobre a importância de confiar na providência divina, de amar e cuidar da família, de servir aos outros com humildade e, acima de tudo, de ser zeloso com os tesouros que Deus coloca nas nossas mãos. Amém, queridos? Por isso, as cabeças.